Solenidade de concessão de título de cidadãos honorários de Nova Prata. Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Solicitamos as autoridades aqui presentes, os representantes, convidados, familiares e acompanhantes para que se assentem. Vamos dar início à nossa sessão solene. Conforme o que dispõe o artigo 35, inciso 23º da Lei Orgânica Municipal, estamos reunidos em sessão solene para concedermos o título de cidadão honorário de Nova Prata aos senhores Aquiles Bertucci e Vilmar Gomes Sanches. Convidamos de imediato para fazer parte da mesa oficial o senhor Cláudio Dilda, digníssimo presidente desta Câmara de Vereadores, por gentileza. Também convidamos o prefeito municipal, senhor Alcione Graciutin. Convidamos o secretário da mesa diretora, vereador Marcelo Barato. E, é claro, os nossos homenageados, Aquiles Bertucci e o doutor Vilmar Gomes Sanches. Bem como peço que os demais edis, por gentileza, tomem seus assentos nos respectivos lugares. Contigo. Por favor, tenha bondade. Convido, aliás, antes de convidar, declaro abertos os trabalhos desta sessão solene e convido a todos para que, de pé, entoemos o hino nacional brasileiro. Gigante pela
deitado eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e a luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol de um novo mundo, do que a terra, mas na realidade teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos vozes têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e digo verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, é uma honra tê-los aqui conosco neste momento em que damos início a uma sessão solene para que, honra ao mérito, Dr. Vilmar Gomes Sanches e Aquiles Bertucci passem a receber, logo mais, o título de cidadão honorário de Nova Prata. Convido o vereador Marcelo Barato para que leia a proposição que originou esta solenidade, bem como os decretos legislativos que concedem o título de cidadão honorário de Nova Prata aos senhores Aquiles Bertucci e Vilmar Gomes Sanches, bem como o histórico dos homenageados. Senhor secretário, está com a palavra. Pedido de indicação número 39/2024. Os vereadores que abaixo assinam, com assento nesta casa, no uso de suas atribuições, propõem pedido de indicação nos termos que segue. Considerando o empenho e dedicação de pessoas que se destacam em nossa comunidade em diversos setores profissionais, que adotaram nossa cidade para morar e aqui constituíram família, que muito contribuíram para o progresso de Nova Prata, propomos a concessão de título de cidadão pratense aos senhores Aquiles Bertucci e Vilmar Gomes Sanches. Em anexo, biografia dos homenageados. Após ouvido o plenário, a solenidade de entrega dos títulos será realizada em sessão solene em data a ser marcada. Nova Prata, 8 de outubro de 2024, assinam todos os vereadores. Na sequência, vamos para a leitura do Decreto Legislativo número 004/2024, que concede o título de cidadão honorário de Nova Prata ao senhor Aquiles Bertucci. E, logo na sequência, a leitura do Decreto Legislativo, uma biografia resumida do contemplado. Decreto Legislativo número 004/2024. Concede o título de cidadão honorário de Nova Prata RS ao senhor Aquiles Bertucci. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata RS, em decorrência da aprovação do plenário deste legislativo e no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica
e o regimento interno da Câmara de Vereadores, considerando os relevantes serviços prestados em favor do progresso do município de Nova Prata, considerando a decisiva atuação em benefício dos segmentos profissionais, optando pela escolha deste município para aqui bem servir a comunidade pratense na grandiosa colaboração da execução e elaboração do plano diretor da cidade de Nova Prata, pensando sempre no desenvolvimento de forma ordenada, considerando os relevantes serviços de agrimensor efetuados como profissional responsável por desenvolver plantas de obras de infraestrutura, obras de saneamento e atuação como planejamento de estradas e ruas, projeção e execução de rede elétrica, telefonia e obras de calçamento em diversos distritos de Nova Prata, hoje municípios, e principalmente na cidade de Nova Prata, decreta: artigo 1º, é concedido ao senhor Aquiles Bertucci o título de cidadão honorário de Nova Prata, RS. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata, em 25 de novembro de 2024, vereador Cláudio Dilda, presidente. Biografia resumida de Aquiles Bertucci. Aquiles Bertucci nasceu em Passo Fundo no dia 12 de fevereiro de 1941. Filho de Emílio Bertucci e Lúcia Bonato Bertucci, em memória. Sendo o 7º filho de uma família de 11 irmãos, trabalhou quando adolescente na lavoura de seu pai até os 14 anos. Em março de 1960 e 1961, serviu o Exército da Cavalaria em Passo Fundo. No ano de 1962, trabalhou na Inspetoria de Terra do Estado em Passo Fundo. Em 1963, trabalhou na Prefeitura de Nova Palma. No ano de 1964, fez diversos levantamentos de área de plantio para o Banco do Brasil e, em dezembro desse mesmo ano, casou-se com Líris Martins, constituiu família e tem 2 filhos, Adriana e Aquiles Júnior, os netos Vinícius e Júlia e a bisneta Giovana. Ainda no ano de 1964, foi convidado pelo ex-prefeito de Nova Prata, Alcides Tarrasconi, para a elaboração e execução do Plano Diretor de Nova Prata. Na data, 17 de dezembro de 1964, veio para Nova Prata e foi apresentado ao atual prefeito, Ulisses Ernesto Pandolfo, para trabalhar 15 dias por mês, sob a orientação do prefeito da época e as leis vigentes. Começou marcando as ruas da cidade, muitas delas sem trânsito e sem alargamento, como previa o plano diretor. No ano de 1965, marcou o campo de futebol do bairro São Cristóvão e mais tarde projetou o ginásio de esportes e concluído naquele mesmo ano. Em janeiro de 1966, atendendo o convite do prefeito da época, mudou-se para Nova Prata e teve intensa participação nas administrações dos prefeitos Guerino Somavila, Najib Stella Elias, João Carlos Schmidt e Vitor Antônio Plete, sempre projetando e executando obras na cidade e nos distritos da época. Participou da realização do primeiro Congresso Florestal em 1968, em Santa Maria, no Horto Florestal. Buscou mudas de extremosa e acácia jucá para plantar nas ruas Flores da Cunha e Presidente Vargas, sempre acompanhando o plantio das mesmas. Aquiles Bertucci foi responsável pelo levantamento, locação de ruas, saneamento básico, rede pluvial e rede elétrica da cidade e 2 distritos,
Acompanhou a canalização central que se encontrava na Praça da Bandeira até a Rua João Betim. Em 1966, foi canalizado o posto de gasolina até o Hospital São João Batista. Todas as obras de canalização foram construídas pela Companhia Ciprol, com recursos do Governo Federal, Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Sob sua orientação, foi ampliado o estádio municipal, com a execução de vestuários e arquibancadas. Foi o responsável pela elaboração e marcação dos terrenos para a construção das primeiras casas de alvenaria e de madeira da Coab, no bairro Santa Cruz. Na administração do prefeito Guerino Sumavila, 1969 a 1973, foi novamente convidado para dar continuidade ao plano diretor da cidade. No ano de 1970, fez o curso de Planejamento Urbano em Novo Hamburgo. Foi coordenador de obras e planejamento da prefeitura na gestão do prefeito Najib Stella Elias, 1973 a 1976. Na sequência das administrações do município de Nova Prata, sob o comando dos prefeitos João Carlos Schmidt e Vítor Antônio Plete, também trabalhou na construção de escolas e ginásios de esportes. Por toda esta colaboração, dedicação e empenho, a comunidade pratense agradece e lhe concede o título de cidadão honorário pratense, muito merecido. Decreto Legislativo número 005/2024 concede o título de cidadão honorário de Nova Prata ao Dr. Vilmar Gomes Sanches. Leitura do Decreto Legislativo. Decreto Legislativo número 005/2024 concede o título de cidadão honorário de Nova Prata RS ao senhor Vilmar Gomes Sanches. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata RS, em decorrência da aprovação do plenário deste legislativo e no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica e o regimento interno da Câmara de Vereadores, considerando os relevantes serviços prestados como médico, clínico e cirurgião geral em benefício da comunidade pratense e região, considerando a decisiva atuação em prol dos diversos segmentos da comunidade pratense, atuando na área da saúde pela escolha deste município para que bem servir a população pratense na fundamental colaboração na área da saúde, considerando o humanismo com que tem exercido a medicina no Hospital São João Batista e na sua clínica no atendimento às pessoas necessitadas como clínico e cirurgião geral, considerando sua atuação como médico perito do tráfego no Centro de Formação de Condutores CFC Dal Ponte de Nova Prata desde 1997, considerando sua interação plena na comunidade pratense, decreta: artigo 1º, é concedido ao Dr. Vilmar Gomes Sanches o título de cidadão honorário de Nova Prata RS. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata, em 25 de novembro de 2024, vereador Cláudio Dilda, presidente. Cidadão honorário de Nova Prata. Nosso homenageado, Dr. Vilmar Gomes Sanches, nasceu em Dom Pedrito, na fronteira com o Uruguai, em 1945. Em sua formação, sempre estudou em estabelecimentos públicos, desde o curso primário até o curso de pós-graduação em cirurgia geral, do que muito se orgulha. Graduou-se na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no ano de 1970, estando prestes a completar 54 anos de formatura.
A propósito, por ocasião do Jubileu de Ouro de sua turma, em 2020 foi coautor do livro Nossas Histórias, ATM 70, 50 anos, escrito em parceria com diversos colegas da Associação da Turma Médica de 1970. Durante os anos de 1971 e 1972, fez residência médica na especialidade de cirurgia geral no Departamento de Cirurgia da mesma universidade. Após rigorosa e disputada seleção, passando em sequência a atuar como cirurgião em Porto Alegre, nos hospitais Vila Nova, Fêmea e no Hospital Militar, neste como tenente médico. Permaneceu na capital gaúcha até novembro de 1977, quando optou por fixar-se em Nova Prata, mesmo tendo recebido convites e propostas para trabalhar em outros locais. No decorrer dos anos e concomitantemente das atividades como médico clínico e cirurgião geral, buscou continuamente o aprimoramento profissional, tendo realizado cursos de aperfeiçoamento e atualização nas áreas de cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia vascular e cirurgia dermatológica, além de clínica geral. Curso de administração hospitalar pela Fundação São Camilo de São Paulo. Curso de especialização em auditoria médica, tendo atuado durante muitos anos como auditor médico na Unimed Vale das Antas. Curso de Medicina de Tráfego, tendo conquistado o título de especialista outorgado pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, e pelo Conselho Federal de Medicina, CFE. Atualmente, após quase 50 anos de atividade no município em consultório próprio, o Hospital São João Batista e no ambulatório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Prata e região, restringiu sua carga profissional. Permanece ativo em seu consultório e como médico perito do Detran-RS, Centro de Formação de Condutores, CFC, da Alponte de Nova Prata. Palavras do Dr. Vilmar. Neste período de mais de meio século de exercício da medicina, tenho acompanhado o notável progresso ocorrido tanto nos métodos de diagnóstico e de tratamento como nas intervenções cirúrgicas. Estas se tornaram menos agressivas e de execução mais rápidas e eficientes, assim propiciando a recuperação dos pacientes e com muito menor tempo do que com os procedimentos tradicionais. A tecnologia tornou a prática médica mais simplificada e ágil graças a equipamentos modernos e, principalmente, pela capacidade e dedicação dos médicos na atualidade. Por esses motivos, Nova Prata, com múltiplos especialistas e com equipamentos de ponta, é um centro de referência em vários segmentos da medicina. Lembra ainda que Hipócrates, o pai da medicina e autor do juramento feito por todo médico, por ocasião de sua formatura, disse: curar quando possível, aliviar sempre que necessário e consolar sempre. Palavras sempre atuais para os médicos. Dr. Vilmar casou em Nova Prata com a pratense Nádia Plete há 53 anos. Dessa união nasceu o filho João Rodrigo, de cujo casamento com Divair Pedron, Nina, nasceu o neto João Antônio, parceiro e símbolo de renovação para os avós. Portanto, desde 1977 reside em Nova Prata, contando 54 anos de formatura e exercício da medicina, dos quais 47 anos nesta cidade e presente na nossa memória com gratidão pelo imenso rol de serviços prestados no enfrentamento de doenças e restituição da saúde a um número incontável de pessoas desta cidade e região. A Câmara Municipal de Vereadores e o município de Nova Prata prestam essa homenagem ao Dr. Vilmar Gomes Sanches por serviços relevantes prestados à comunidade. Honrem seus méritos,
concedendo-lhe o título de cidadão honorário de Nova Prata. Dr. Vilmar, até agora cidadão pratense por adoção e escolha. A partir deste momento, nos termos do inciso 23 do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, cidadão honorário do município de Nova Prata, neste ano do seu centenário de emancipação política e administrativa. Nova Prata, 25 de novembro de 2024. Dando sequência, de imediato convido o presidente dessa Casa Legislativa, vereador Cláudio Dilda, para que faça uso da palavra em nome dos demais vereadores. Senhor prefeito, Dr. Vilmar, Aquiles Bertucci, cidadãos honorários deste município de Nova Prata. E prezados convidados, bom tê-los aqui como testemunhas do nosso reconhecimento pelos trabalhos prestados na área da saúde e do combate às doenças do Dr. Vilmar Gomes Sanches e da fisionomia que o município de Nova Prata detém nos presentes dias, contando com a participação direta no planejamento e na execução das obras de infraestrutura do mestre Aquiles Bertucci. As biografias, embora sucintas, eu acredito que substituem um longo pronunciamento da minha parte, que não é oportuno neste momento. Então, Dr. Vilmar e Aquiles, honre-se o mérito, e se os senhores estão recebendo o título de cidadãos honorários, é exatamente por isso, por mérito. Cumprimentos. Após ouvirmos o pronunciamento do Legislativo pratense através do presidente Cláudio Dilda, importante que ouçamos também as manifestações do Executivo de Nova Prata através do nosso prefeito Alcione Graciotin. Excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, professor Cláudio Dilda, em seu nome, cumprimentamos e saudamos os demais edis que a formam e, de imediato, parabenizamos pela iniciativa e o efetivo deferimento de uma justa homenagem a esses dois cidadãos que estão aqui. Familiares, convidados, senhoras e senhores, senhor Aquiles Bertucci, Dr. Vilmar Gomes Sanches, a comunidade de Nova Prata está muito feliz com este momento de transição, de que, quando atento, ouvia o vosso currículo, as vossas origens, as determinações que pautaram as vossas vidas por escolher Nova Prata como a cidade do vosso convívio, da criação das famílias, a cidade que vocês optaram para desenvolver seus mistérios nas suas atividades profissionais. Tudo isso revela um efetivo ato de amor, que talvez lá nos primeiros momentos não fossem tão contundentes, mas tenho certeza
que no desenvolver das vossas vidas, porque observamos que vocês chegaram, aportaram a Nova Prata na plena idade da vossa juventude, podemos dizer com tenra idade, naqueles momentos em que as orientações que todo cidadão gaúcho possui de constituir uma história, uma família, um trabalho, uma atividade com muita seriedade, com muita dedicação, com muito denodo. E vocês, sim, escolheram Nova Prata, e esse ato de decisão inicial se transformou num ato de amor profundo pela cidade, que nós somos conhecedores e de longa data, e toda a comunidade de Nova Prata, os mais antigos, as pessoas que têm um umbigo enterrado aqui em Nova Prata, as pessoas que já têm o cabelo branco, os amigos que vocês conquistaram aqui, têm a facilidade de comprovar e aplaudir vocês em toda esta caminhada. Então, cidadãos pratenses, de fato, hoje, professor Cláudio Dilda, com esses decretos que foram encaminhados, cidadãos pratenses também de direito. Com certeza, novamente, parabenizamos os vereadores, parabenizamos a iniciativa deste, repito, justo reconhecimento a dois cidadãos que, dentro de suas atividades, deixaram marcas profundas em Nova Prata. E chegamos aos 100 anos. E vocês, senhores, vocês fizeram também, juntamente com outros obreiros valentes aqui da nossa cidade, outros senhores, senhoras dedicados à história da Nova Prata. O senhor Bertucci, que de longa data nos aconselha, inclusive nas atividades da advocacia, que é a minha profissão, meu mistério, tirando dúvidas, fazendo esclarecimentos, sempre um verdadeiro mestre, professor Cláudio Dilda. Conhecimento aprofundado de Nova Prata, de detalhes que talvez só o senhor Bertucci saiba, da profundidade das situações que aqui aconteceram. Não é preciso falar muito, como o professor Cláudio falou, após o vasto currículo. E o doutor Vilmar, que também na atividade pertinente à medicina, é uma pessoa que, de todas as formas, não mediu esforços para que Nova Prata tivesse esse engrandecimento que tem. E creio, por ter ouvido o seu currículo, doutor, que as condições do desenvolvimento da medicina no passado tinham maiores dificuldades, talvez com menos qualidade de exames e assim por diante. Mas isto tudo não impediu que o senhor também, pelo amor profundo por Nova Prata, permanecesse sempre ativo e ensinando e curando pessoas para o bem andar da nossa comunidade. Repito, Nova Prata faz 100 anos. E nesses eventos comemorativos, com certeza, atos de homenagem, atos de reconhecimento de efetivos, falo entre aspas, e peço perdão pela comparação, de verdadeiros soldados guerreiros que vocês demonstram, que a vossa história, a trajetória, com certeza, pelos atos e encaminhamentos, deixou escrito. Que um cidadão de caráter, ao qual vocês representam, ele se limita a olhar para frente, ele se limita a fazer o que o seu mistério lhe requisita. Ele se limita a exercer a atividade na forma escrita na legislação, naqueles ditames da doutrina, naquilo tudo que é o melhor para a comunidade. Parabéns pelo justo título, os senhores efetivamente merecem, repito pela terceira oportunidade, professor Cláudio, demais vereadores, parabéns pela justa homenagem que os senhores, no desenvolvimento
aqui das atividades do Poder Legislativo tiveram a visão de, nesses 100 anos, senhor Bertucci, doutor Vilmar, ver em vocês, sim, aquela representação do sentimento que o pratense tem pela sua terra. O pratense, o cidadão de Nova Prata, tem uma característica muito forte. E vemos aqui vários pratenses, muitos pratenses, o que é uma satisfação para o prefeito municipal. Mas vemos também aqui muitos visitantes, convidados, familiares. E senhoras e senhores visitantes, é muito bom tê-los aqui em Nova Prata e que vocês, trazendo toda esta sensação de estar convivendo em uma cidade diferente da vossa, possam fazer com que a gente fique engrandecido por tudo isso. Especialmente no momento ímpar da comemoração do centenário, que é o agraciamento desses dois senhores que fizeram muito por merecer. Comunidade de Nova Prata parabeniza, então, a Câmara de Vereadores pela iniciativa, agradece aos senhores Dr. Vilmar e senhor Aquiles por terem aceito estarem aqui com vossas famílias, vossos convidados, para demonstração a toda a comunidade de Nova Prata que, sim, fazer o bem, cuidar do que é o melhor para o bom convívio da sociedade, resulta, sim, em reconhecimento. Tenho certeza que, por sermos todos humanos, o reconhecimento diferente do pecuniário, ele é muito mais valorizado do que a outra forma. Então, sim, parabéns a vocês novamente, a comunidade de Nova Prata vos aplaude, e eu peço a todos os presentes que, representando, vou fazer um parênteses, o censo de Nova Prata afirma que somos em 27 mil pessoas, mais ou menos. Mas, através de documentos que a gente acompanha na Secretaria de Saúde, doutor, e lá na Secretaria de Assistência Social, com certeza, quase dá para afirmar que nós estamos convivendo com mais de 30 mil pessoas. Fecho parênteses. Então, eu peço a gentileza de todos os presentes, que estão radiantes, fervorosos, e todos vocês têm a consciência absoluta da justiça em reconhecer estes títulos ao doutor Vilmar e ao senhor Aquiles. Por favor, representando da comunidade, vamos fazer um efusivo aplauso a esses dois cidadãos. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, felicidades. Dando sequência, depois de nós termos tomado ciência do pedido de indicação número 39, de 8 de outubro, de autoria do presidente desta casa, Cláudio Dilda, com aprovação unânime desta casa, depois da leitura da biografia de ambos os agraciados, dos decretos legislativos 04 e 05/2024, e dos pronunciamentos do presidente desta casa, representando o Legislativo de Nova Prata, e do senhor prefeito municipal, representando o Executivo e, de certa forma, a comunidade de Nova Prata, pronunciamentos esses emocionados, eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de ouvir a palavra dos nossos agraciados também. Então, de imediato, convido o Aquiles Bertucci, e depois, na sequência, o doutor Vilmar, para que use da palavra. Se o senhor quiser fazer daí, quiser vir daqui, Bertucci, fique à vontade. Tá. Ao cumprimentar o nobre presidente dessa casa, cumprimento aos demais vereadores, senhor prefeito da Chutim, e o mais povo presente, e os amigos que estão aí. Olha, me sinto muito honrado por ter recebido esse título, porque a minha vida foi Nova Prata.
depois que eu assumi a responsabilidade de planejar a cidade, fazer tudo por ela, eu não vim pedir emprego aqui. Eu vim sério para cá. Isso, como deu no currículo. Mas quando eu assumi a responsabilidade como rapaz novo, assumi com todo o meu poder de atividade, de fazer uma boa administração e planejar todas as cidades, rua por rua. É muita coisa que eu fiz, não dá para falar tudo. Então agradeço ao povo que está presente, minha filha Adriana, meu filho Júnior, meu Júnior Wilson, minha nora Lu, e mais os meus amigos que veio de Porto Alegre. Muito obrigado por tudo e obrigado por esse título. Agradeço aos vereadores todos. Obrigado. Deus. Passo a palavra ao doutor Vilmar, se o senhor quiser fazer uso aqui, ou aí mesmo na mesa, o senhor fique bem à vontade. Boa noite a todos. Minha saudação inicial às autoridades presentes neste ato solene e já nominadas pelo protocolo, e expresso também minha gratidão aos ilustres vereadores deste município, que honram esta casa, que atendendo e acatando a proposição do presidente Cláudio Dilda, aprovaram o meu nome para receber este honroso título, que se torna muito mais significativo por ser recebido em companhia de uma pessoa tão qualificada como o senhor Aquiles Bertucci, que eu tenho a honra de conhecer há muitos anos e que chegou a Nova Prata, aportou por aqui alguns anos antes de mim. Aos meus queridos amigos e familiares, eu agradeço o carinho e incentivo a mim dispensado ao longo dos tempos. Indispensável, fundamental. Minha trajetória de 47 anos em Nova Prata passa pela presença indispensável da querida companheira Nádia, com a qual, do casamento de 53 anos, resultou, como já foi dito, o filho João Rodrigo, que nos enche de orgulho por suas qualidades pessoais e profissionais. E, ao lado de sua esposa Nina, uma filha para nós, e que nos proporcionaram, em consequência, o amado neto João Antônio, cuja presença renova nossa vida a cada dia. Aos colegas aqui presentes e representados, agradeço a atenção, parceria e gentileza com que sempre me trataram. Vocês continuam elevando cada vez mais o nome e o conceito da medicina de Nova Prata. O título que hoje recebo se junta, para minha alegria e orgulho, ao de pedritense ilustre, a mim outorgado pela Câmara de Vereadores de Dom Pedrito, minha terra natal. A todos vocês, o meu abraço, muita gratidão pela cortesia e amizade que tenho recebido e que fizeram que mesmo antes de eu receber, de ser agraciado com esse título de cidadão honorário pratense, já me considerasse pratense de coração. Muito obrigado a todos. Dando sequência, então, eu convido a todos os vereadores, por gentileza, que se dirijam à frente, que agora nós faremos a entrega, então, dos respectivos quadros aos agraciados. O senhor prefeito municipal vai entregar o quadro ao Aquiles Bertucci e o presidente desta casa, ao doutor Vilmar Sanches, por gentileza.
mãos do Dr. Vilmar Gomes Sanches a concretização do decreto legislativo número 5, cidadão honorário de Nova Prata. Mestre de cerimônias. Convido o senhor presidente para que faça, então, o encaminhamento do encerramento dessa sessão solene de hoje. Assim que encerrarmos esta sessão solene, o espaço estará aberto para os registros fotográficos que desejam fazer com os homenageados, assim como solicitamos que, ao final, na saída, no hall de entrada da Câmara de Vereadores, tem o livro de presenças. Será um registro importante que os senhores assinem esta ata de entrega de título de cidadão honorário ao Dr. Vilmar e ao Aquiles. Declaro encerrada a presente sessão solene e, comovido, agradeço a presença dos homenageados e de todos os convidados e convido a todos, olha uma cacofonia aqui, é o que dá improvisar, e convido a todos para a entonação do hino rio-grandense.
improvisando de novo. Me parece, e aí eu consulto jornalistas e fotógrafos, que seria interessante um registro de todos com os homenageados. O que é que vocês acham? Pode ser? Então, vamos até lá e depois podem voltar para cá e para a sessão de fotografias, então, neste espaço. Está encerrada a sessão. Desculpa.